A graça e a paz, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nós vamos refletir aqui na palavra do Senhor, aqui no livro de Apocalipse, nos capítulos 1, 2 e 3, que o Senhor relata-nos aqui o caráter espiritual das 7 igrejas da Ásia, né? As 7 igrejas da Ásia. Então o Senhor relata no capítulo 1, 2 e 3 o caráter dessas 7 igrejas, né? As fases, né? Que são 7 fases das igrejas, né? Das igrejas. Que é Éfeso, primeiro é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 fases da igreja, né, meus amados? Então são 7 fases da igreja. Nós estamos vivendo hoje a fase da igreja de Laodiceia, né? A igreja apostata, a igreja morna, né? Nem é quente e nem frio, né? Então, meus amados irmãos, o exemplo que ocorre nas epístolas apostólicas, né? O Senhor Jesus cita a cidade onde a sua igreja está localizada, né? Onde a sua igreja está localizada. E se dirige ao primeiro líder da igreja, né? Local que se identifica o seu povo, né, meus amados irmãos, com as credenciais da sua divindade, né? O Senhor dirige ao líder dessas igrejas, né? Pede a João para relatar tudo que viu e mandar as cartas aos 7 anjos dessas igrejas, né, meus amados irmãos. Então, vista na visão que João teve do Cristo glorificado, né, meus amados, que está lá em Apocalipse 1, 2 ao 18, 1, 12 ao 18. Ao observarmos, meus amados, o caráter das 7 igrejas, descobrimos que 2 eram muito boas, né? Esmirna e Filadélfia. 2 eram muito boas, Esmirna e Filadélfia. E 2 eram muito mais, e 2 eram muito mais, né? E 2 eram muito mais, Sardes e Filadélfia. 3 eram a parte boa, em parte, mas Éfeso e Pérgamo e Tiatira, o caráter de cada igreja determina o aspecto específico da natureza, né? Natureza de Cristo, né, meus amados? Que ele exige da igreja, né? Que o Senhor Jesus ele exige da igreja, né? Ao aviso energético ou consolação amorosa, conforme a necessidade da igreja, né? Conforme a necessidade da igreja, né? Então vejamos aqui, meus amados. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, grande e poderosa. A igreja de Éfeso, ela foi grande e poderosa, igreja que estava perdendo o primeiro amor, né? A igreja de Éfeso, ela estava perdendo o primeiro amor. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que está lá em Apocalipse 2:1, né? Que ainda sustenta, né? Que ainda sustenta os líderes dessas igrejas, né? Que é o Senhor Jesus Cristo, que sustenta o líder dessas igrejas, que está lá em João 15:5, né? Então, meus amados irmãos, a segunda igreja, que é de Esmirna, né? A Esmirna, igreja pobre e sofredora, né? A Esmirna foi a igreja pobre e sofredora, enfrentando o martírio, né? Enfrentando muito martírio, foi onde morreu muitos mártires, né? E isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, né? Apocalipse 2:8. Quem já estava sofrendo tanto não merecia sofrer 2 vezes, né? Salmo 90:15, né, meus amados irmãos? Então a igreja de Esmirna foi uma igreja muito sofredora, né? Passou por muitas dificuldades, né? Foi muita perseguição, muita morte, né? A igreja de Esmirna. A terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo é uma igreja que tolerava os ensinos da imoralidade, né? A igreja de Pérgamo, ela tolerava os ensinos de imoralidade, né? Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, Apocalipse 2:12, né? Para corrigir os desvios doutrinários de Pérgamo, né?
para corrigir os desvios doutrinários de Pérgamo, só a espada do Espírito Santo, né, meus amados irmãos? Que está lá em Efésios 6,17, Hebreus 4,12, né? E a quarta igreja, que é a igreja de Tiatira, igreja que tolerava também Jezabel, né? Igreja que tolerava Jezabel, né? Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, né? E os pés semelhantes a latão reluzente. Apocalipse 2,18. Para uma igreja que começava a duvidar da divindade de Cristo, né? A igreja de Tiatira, ela começava a duvidar da divindade de Cristo, né? Ele não poderia se apresentar de forma diferente, né? Que está lá em 1 João 5, 11 a 12, né? A quinta igreja, meus amados, que é a igreja de Sardes, que foi a fase da igreja de Sardes. Sardes é a igreja morta, né? Sardes foi a igreja morta. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, Apocalipse 3:1. Para uma igreja morta, ele se apresentava como um espírito de plenitude de vida. O Senhor Jesus se apresentava à igreja de Sardes como o espírito da plenitude de vida, que é Ezequiel 38:9, né? A sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia, igreja pequena na cidade. A igreja de Filadélfia era pequena na cidade, fiel a Cristo. Isso diz o que é santo e que é verdadeiro, e que tem a chave de Davi, né? E que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Apocalipse 3:7, né, meus amados? Para uma igreja fiel, ele se apresentava como o abridor de grandes portas, né? O Senhor, para a igreja de Filadélfia, ele apresentava como abridor de grandes portas, né? 1 Coríntios 16:9, né? Agora, a última fase da igreja, meus amados, que é a igreja de Laodiceia, é a fase da igreja que nós estamos vivendo hoje, na atualidade, e aí nós estamos vivendo a fase da igreja de Laodiceia. Todas as igrejas, elas teve as fases dela, como a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e agora hoje nós estamos vivendo a fase da igreja de Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia hoje, a igreja morna, né? Igreja morna. Isso diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, Apocalipse 3:14. Para uma igreja indiferente, autossuficiente, ele se apresenta como um verdadeiro ideal do ser humano, né? Hebreus 11:26, né, meus amados? Então, meus amados, o caráter espiritual dessas 7 igrejas da Ásia, em relato fiel do nível espiritual da igreja nos dias atuais, né? A igreja dos dias atuais, que hoje nós estamos vivendo a fase, como eu volto a falar, nós estamos vivendo a fase da igreja de Laodiceia, né? A igreja morna, a igreja apostata, né? Que só pensa no dinheiro, né, meus amados irmãos? Então nós estamos vivendo essa fase. Então cada igreja, ela teve a sua fase, e hoje nós estamos vivendo a fase da igreja de Laodiceia, né? Hoje temos crentes efesianos, né, que perderam o primeiro amor. Muitos cristãos já perderam o primeiro amor, né? Nós temos hoje crentes efesianos que perderam o primeiro amor. Temos crentes esmirnianos, sofredores, né? Crentes bergaminianos, né? Mundanos, né? Crentes bergaminianos quer dizer mundanos, né? Crentes tiratinenses, né? Heréticos, crentes sárdicos, mortos, né? Quer dizer, crentes mortos. Então, crentes filadelfianos, né? Fiéis, e crentes laodicenses, né? Crentes laodicenses, morno. Entretanto, Jesus, com todo o seu amor, meus amados, propõe a cada uma desses tipos de crente a volta ao primeiro amor, né? Realinhamento de sua vida por meio de arrependimento sincero, Apocalipse 3:3. Então, meus amados, essas 7 fases da igreja, hoje nós estamos vivendo a fase da igreja de Laodiceia, mas temos crente tipificando, nós temos crente hoje tipificando as 7 igrejas, né? Temos crentes efesianos, temos crentes esmirnianos,
temos crente bergaminiano, né? Temos crentes tiratirense, temos crentes crentes de Sardes, né? Crentes filadelfianos e crentes laodiceanos, é o que mais tem hoje. Hoje a apostasia tomou conta, né? Tomou conta dos templos. Os cristãos hoje eles não querem saber da verdade. Então nós estamos vivendo, meus amados, a fase da igreja de Laodiceia. É a última fase da igreja, né? Depois dessa igreja de Laodiceia, nós estamos vivendo a fase da igreja. Então depois dessa igreja vem o arrebatamento. Então quer dizer, o arrebatamento está muito eminente. Como diz lá no capítulo 4 de Apocalipse, no versículo 1 e 2, que diz assim: depois dessas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como voz de trombeta, ouvindo falar comigo, disse, isso é João relatando, né? Sobe aqui, mostra-te as coisas que depois dessas devem acontecer, né? Versículo 2: e logo fui arrebatado em espírito, eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, aqui, meus amados, no capítulo 4 de Apocalipse, já é o arrebatamento, né? Aqui já representa o arrebatamento, aqui no capítulo 4, 2 de Apocalipse, que fui arrebatado em espírito. Então, nós estamos vivendo a fase da igreja de Laodiceia. Então essa apostasia, essa mornidão, né, da igreja de Laodiceia, esses cristãos apostatas, cristãos, hoje ninguém quer saber da verdade, eles estão preocupados com bens materiais, estão preocupados com riqueza dessa terra. Então o Senhor adverte essa igreja, apesar de tudo, o Senhor ainda adverte essa igreja, né? Apesar de tudo, meus amados, de tudo isso que está vivendo a igreja de Laodiceia, os cristãos de Laodiceia, Jesus oferece a restauração, né, da comunhão daqueles crentes consigo, dizendo, o Senhor está dizendo assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, ir abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Então o Senhor nessas igrejas está fora da igreja, né? O Senhor nessa igreja na maioria das igrejas que nós temos hoje, o Senhor ele está fora da igreja, não está dentro da igreja. Então o Senhor está batendo na porta dessa igreja, como está lá em Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. No Apocalipse 3:20, né, meus amados irmãos? Então Jesus é tão misericordioso que ao final ainda ele faz uma grande promessa ao crente vencedor, né, de Laodiceia, dizendo: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Apocalipse 3:21. Então, meus amados irmãos, então é uma reflexão hoje para nós cristãos. Nós temos que ser cristão de Filadélfia, né? Cristão como aquela igreja de Filadélfia viveu, né? Nós temos que ser cristão como aquela igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela já tinha coroa, né? Que o Senhor diz: eis que cuida para que ninguém tome a sua coroa, como ele falou para a igreja de Filadélfia. Então nós temos que ter certeza da nossa salvação, nós temos que ter certeza que vamos participar do arrebatamento, né, meus amados? Então fica uma reflexão para os meus amados. Nós estamos vivendo hoje a última fase da igreja, que é a igreja de Laodiceia. A qualquer momento o arrebatamento pode acontecer, porque o arrebatamento é iminente, né, meus amados? Então fique